Não tenho um espelho como o que eu tenho lá na minha escola para treinar em casa. E agora? Será que isso é um problema? Esse é o tema do nosso pausa de hoje. Olá, tudo bem? Eu sou a Nesrine e hoje a gente vai falar sobre uma dúvida muito frequente, a presença do espelho. Será que é extremamente necessário a gente ter um espelhão lindo, enorme, que nem aquele que a gente tem na nossa escola, quando a gente for treinar em casa? Bom, primeiro a gente já sabe que existem treinos que não são físicos, né? Que eu vou alimentar o meu intelecto. Vou ler um bom livro árabe, eu vou ouvir um podcast, vou assistir a um programa cheio de dicas. Isso não precisa. Mas e quando eu for fazer os meus treinos físicos? Será que ele vai me fazer falta? O espelho tem a função de nos auxiliar à autocorreção. Então, o nosso sentido mais aguçado é a visão. O apelo visual, ele é muito intenso pra gente, né? Cor, movimento, aí depois vem a audição, o olfato, tato, paladar, mas o visual ele é o mais intenso, é o que mais nos chama a atenção. Por isso que o recurso de poder olhar para se corrigir é um recurso muito inteligente, por isso que todas as escolas têm espelhões. Mas não é a única maneira. E para falar a verdade, chega um certo momento dos nossos estudos que a gente tem que aprender a se autocorrigir sem precisar do espelho, porque senão como é que a gente vai dançar? Na hora da apresentação não tem espelho. A gente tem que desenvolver outras referências para essa correção. Referenciais internos, referenciais de sensações, outras coisas vão sendo desenvolvidas. Por isso que, se você não tem um espelho em casa, isso não é um problema. Durante a sua aula regular, que você está lá na frente daquele espelhão, você treina a se corrigir e ver os efeitos dos movimentos no espelho. Mas quando você estiver em casa, você vai estar treinando essas mesmas correções e esses efeitos pelas sensações. Então, as sensações que vocês têm do que está certo e do que está errado. Então, funciona mais ou menos assim. Quando a gente aprende um posicionamento de mãos, né? Aí a gente vai fazer, aí ele não fica muito bom. Aí a professora vai e arruma direitinho. Então, a gente olha e sabe que esse é errado, esse é certo. Quando eu estiver fazendo um movimento de quadril e eu perceber que a minha mão tá assim, aí eu já sei que eu tenho que corrigir. Então eu olhei e arrumei. Só que não é só a informação visual que me auxilia nessa correção, tem a da sensação também. A minha memória, ela vai gravar que isso daqui não é certo e que isso daqui é o certo. E depois eu vou conseguir executar sem precisar olhar para a mão. Eu vou conseguir perceber, por exemplo, se os meus dois braços estão da mesma altura sem precisar olhar para eles, só pela sensação. Então, treinar com o espelho ausente é uma prática que a gente faz inclusive nas nossas aulas regulares. Sabe um bom exemplo? Quando a gente vai fazer uma coreografia de fim de ano em grupo. A gente não treina depois, quando a coreografia já está pronta, a gente não treina de costas pro espelho. Então, como é agora a gente tirar, já que a gente já fez todos os ajustes, eu vi quais efeitos os passos vão ter, eu aprendi qual é a distância que eu tenho que ficar da minha colega, e agora como é eu tirar esse referencial visual e só contar com os outros referenciais que eu tenho. Então, isso é um treino também.
Então, para quem não tem um espelhão em casa, não se preocupe. Existem coisas que o espelho é fundamental, só que para um monte de outras coisas ele não é fundamental e ainda nos ajuda a desenvolver esses outros sentidos que vão ser super importantes para a gente aplicar a dança, que é fora da sala de aula, que é no palco ou numa sala, enfim, sem o espelho. Até quando a gente vai a uma apresentação de dança que tem espelho, a gente tem que tomar cuidado para não ficar olhando para ele. Isso é muito frequente, a gente encontrar um espelho em algum lugar que a gente vai se apresentar, e se a gente olha para ele, a gente corta a nossa comunicação com o público. Isso é um problema gravíssimo, né? Então a gente pode até dar uma olhadinha, opa, deixa eu ver se tá tudo certo, o cabelo tá bonito, e ó, já acabou, já volta pro público e essa comunicação constante, tá? Então o espelho, ele é importante, mas ele não é fundamental. O nosso treino, a nossa vida de estudos, ela tem que ter o espelho presente, mas a gente tem que ter momentos sem espelho também. Então aproveite, se você não tem na sua casa, para você abordar esses outros aspectos. Sinta, né? Foque, você pode até fechar o olho, tá bom? Se for treino mecânico, você pode fechar os olhos e ver a sensação mesmo do encaixe, do desencaixe, do ombro mais baixo, do ombro mais alto, da cabeça com o queixo baixo, da cabeça com o queixo alto, e você vai buscar na memória das sensações depois para se corrigir. Você desenvolve a sua autocorreção, você desenvolve os outros sentidos e você fica muito independente do espelho. Mas ele sempre vai estar lá para, se você precisar, dar um acabamento, um refinamento, treinar alguma coisa, tá bom? A dica de hoje é treinar sem espelho. Mesmo se você puder, se você estiver em casa, treine um movimento sem o espelho, sem a presença do espelho. Você pode usar tanto o exercício de improvisação mecânica, né, que a gente já viu. Então você pode escolher um movimento, por exemplo, 8 horizontais. E todas as suas variações. Você pode colocar uma música, dentro do pulso dessa música você executar todas as variações de 8 que você sabe fazer. Ou, se você quiser, um exercício de repetição. Escolha uma das variações de 8 horizontais, 8 para frente, 8 para trás, pode ser andando, não sei, o que você quiser. E durante a execução, vá se corrigindo, vá se percebendo de acordo com as suas sensações. E se você tiver alguma dúvida, guarde essa dúvida para você tirar depois na frente do espelho. Um exercício muito legal é a gente vendar os olhos de frente pro espelho, ficar retinha, vendar os olhos. É importante vendar os olhos porque geralmente nas salas a gente tem muita referência de luz. E aí, mesmo de olhos fechados, a gente consegue ver que aqui tá vindo uma luz forte e aí a gente consegue se mediar por isso. Então, tirar completamente o nosso referencial visual com uma venda bem grossa e tentar dar uma volta no eixo, no lugar. Fecha os olhos e dá uma volta e tenta parar de novo de frente pro espelho. Abre o olho e vê. É uma habilidade que a gente tem que desenvolver, a gente tirar completamente esses referenciais visuais de iluminação, de espelho, de frente, trás, e mesmo assim poder se orientar pelo movimento, pela nossa sensação, pelas medidas, né? Então o nosso corpo ele vai treinando medidas, daqui para cá, até aqui a diagonal, aqui começa a lateral, e se a gente treina sem o espelho, sem o visual, isso com certeza fica mais intenso. Tá bom? Então essa foi a nossa dica de hoje, esse foi o nosso pausa falando sobre espelho, que traz tantas dúvidas para tantas pessoas, então fique tranquila, fique sossegada. Para algumas coisas ele é fundamental, mas para a maioria não é. Treinem bastante, fiquem bem, chega de pausa, pode voltar lá para estudar, tá bom? Curta e compartilhe o vídeo, me sigam nas redes sociais, Facebook, Instagram e o meu canal no YouTube. Ative o sininho lá para você receber imediatamente assim que um novo pausa for ao ar. E eu espero você no próximo.